a gente já pode abordar essa questão do esporte, pesa no esporte, né, Cauê? Pelo fato dele entrar em campo sabendo tudo o que aconteceu na rodada. Ele sabia que o Vitória tinha empatado, ele sabia que as demais equipes também tropeçaram, os principais. Ele já chegava para esse jogo com: basta eu vencer, eu vou conseguir abrir uma margem, não ainda folgada, mas trazer aquele respiro necessário. A partir do momento que, novamente fora de casa, apresenta um futebol abaixo, e aí já entrando na partida em si, já para você fazer a sua explanação, o esporte, ele, claro, né? Hoje Fred Figueroa rasgou muita raiva. Das águas de Montenegro, né? Das águas quentes do verão de Montenegro. Eu já mandei uma mensagem para ele. Eu disse: meu irmão, vai acabar com tuas férias isso aí, pô. Exatamente. É melhor voltar das férias do que ficar nessa de raiva no meio das férias. É melhor isso. Mas, Cauê, é muito disso, né? Eu vi muito, assim, né, pelos comentários e tal, nas redes sociais dos torcedores do esporte. Novamente um desempenho abaixo, novamente tomando gol no primeiro tempo, né? Sempre está tomando o primeiro gol, como joga fora de casa. Conseguiu até empatar, mas no segundo tempo, sem inspiração, as mesmas coisas que Anderson basicamente vem repetindo. Como é que... A gente já tinha comentado isso aqui na semana passada, eu vi até que alguns torcedores achavam que a gente estava querendo demitir Anderson Moreira. Não, a gente até falou, o Pedro citou do caso do ano passado, que foi depois, né, Pedro, de 4 jogos sem ganhar, que houve a demissão de Anderson no ano passado. Ele chega a esse quarto jogo agora pelo Sport, e já tinha acontecido já na própria Série B em outro momento. Novamente isso acontece, 4 jogos sem ganhar, uma pressão agora maior ainda, e um bloco que, por mais que não esteja tendo um bom ritmo de pontuação, como a gente acabou de citar, mas o Sport não consegue se provar com aquele time que é um... Não estou nem dizendo para ser o time que sobra, não. Não estou dizendo que é para ser o Cruzeiro do ano passado. Não é para ser esse time. Nem campeão, Minhoca. A gente não está cobrando título. A gente não fala em título. É o time que tem que ter a tranquilidade do campeonato. É que tem que ter a tranquilidade do campeonato. Que pega o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma equipe que é muito frágil e não deveria se enrolar tanto como acabou se enrolando novamente. E não é a primeira equipe da parte de baixo que o Sport deixa ponto onde não deveria deixar. Claro que outros também estão deixando, né, que a gente até já falou aqui, o caso do Juventude, tropeçou mais uma vez em casa e tudo. Mas o Sport, ele está nesse patamar. Não tem a gente mais como falar que o Sport está... Não, o Sport vai acabar subindo. Não, o Sport ele está enrolado, tal qual as outras equipes, tal qual o Juventude, que se complica, o Novo Horizontino, o Criciúma também, que deixa escapar ponto. Então, o Sport, a gente chega nessa 26ª rodada agora, quase que comprovando que o Sport é tal qual as outras equipes, ou não? O Sport termina, Minhoca, como no jogo de hoje, como foi com a Tombense, com janelas que se abrem muito importantes para você ganhar jogos fora de casa e contra esses adversários, porque às vezes acontece, pronto, o jogo contra o Criciúma na próxima semana colocou o Sport num cenário de dificuldade gigante, não só pela necessidade de vitória, mas porque perdeu vários jogadores do sistema defensivo por cartão. Então, às vezes acontece, num jogo fora de casa, você olhar assim, pô, esse é um jogo que dá para descartar. Seja pelo momento do adversário que vem numa sequência, por mais que esteja na parte de baixo da tabela, como o Avaí, por exemplo, mas está em um momento de ascendência, seja porque você está precisando guardar alguns jogadores para não estourar, então você prefere segurar algumas peças naquele momento, seja porque você está com vários jogadores suspensos, acontece. Mas contra a Tombense e com esse Botafogo de hoje, que é um time que ultrapassa, vive um momento muito delicado de resultados, de desempenho, de conseguir fazer gols. E hoje, o que é que a gente viu? Não somente um esporte apático, uma letargia que se repete, do vale a pena ver de novo, de vários jogos fora de casa, com um time que a gente enxergava e via um sistema defensivo antes do primeiro até o início da Série B, muito sólido, e hoje não. É um time que toma gols em início de jogos, é um time que toma muitos gols de bola parada e que sofre muito de bola parada. Hoje o Botafogo, no segundo tempo, foram 4 possibilidades do Botafogo em bolas paradas, em escanteios e em faltas ao lado da área, que o Botafogo, se não foi assim um risco gigante,
mas foram conclusões a gol que poderiam ter entrado. Um até Nenes fez uma defesa lá, que tipo, se fosse Renan, tinha entrado. Porque bola em cima de Renan, entra. Teria entrado aquela bola. E enquanto isso, lá na frente, no ataque, que o Sport era aquele time que no primeiro quadrimestre produzia muito, criava 10, 12 chances, era coisas assim absurdas. E era até muitas vezes incompetente na finalização. E o Sport conseguiu no início da Série B meio que ser mais eficiente, passou a não ter tanta criação, o time passou a economizar demais na criação, e já era um pouco dos indícios desse time que a gente vê hoje. Lá atrás já, e eu sempre botei muito esses sinais já estavam lá, por mais que muitas vezes os resultados não apontassem, mas o desempenho já vinha sendo comprometido. E aí essas 2, 3, 4 chances se revertiam em um gol, 2 gols, o Sport vencia, sobretudo em casa, e você ia levando. Hoje, o Sport cria menos, mas faz menos. Hoje, o Sport se defende mal, marca mal, rouba mal, se defende mal nas bolas aéreas, e quando toma gol no início, e desfaz todo um projeto de jogo, todo um planejamento de jogo que Henderson tem. E aí vem os problemas, que Henderson entra no seu time de uma nota só, no seu time de disco arranhado, porque hoje o Sport é um time que roda naquele mesmo eixo, naquele mesmo formato que Henderson montou no início do ano e não sai disso daí. As peças mudam, até pelo cenário que foi colocado de perda de Juba, de perda de outros jogadores por lesão, mas o soneto é o mesmo, só que com resultado diferente. Com rimas pobres, com um time que não consegue criar, com jogadores que não conseguem desenvolver o mesmo futebol. Você vê Love hoje com muita dificuldade. Você vê boa parte do time errando muito na tomada de decisão. Então você vê um esporte que não é nem um pouco espelho daquele esporte do primeiro quadrimestre, que não é nem um pouco espelho nem do primeiro terço da Série B, onde era pelo menos um time sólido que pouco sofria atrás. E que você vê que os remédios que você começa a observar que os remédios que Henderson vem dando não vem dando resultado. Lógico, a diretoria também não trabalhou da maneira que era para ter sido trabalhado lá atrás para ter substitutos. É o que eu bato muito. Como é que você não tem um substituto próximo ao que Juba pudesse entregar? Hoje o remédio do esporte é Peglo. Hoje o esporte simplesmente, se não fosse a volta de Filipinho, era mais um jogo com o esporte amputado no lado esquerdo. O esporte não tem. Não tem. Não vai adiantar a força de vontade de Peglo de correr para lá e para cá e tentar quando falta algo mais do jogador. Não vai adiantar Michel entrar no segundo tempo para algo quando provavelmente nunca na vida dele ele conseguiu entregar algo em sequência e convincente longe da segunda divisão de Portugal, que é em outro nível totalmente diferente, que possa ser um cara que você confie para ser o substituto de Juba. Então o esporte se abraçou no flerte com algo que é muito perigoso, de que a gente via no início da Série B como um time muito consistente, que a gente via no início da Série B como um time alvo para os demais enxergarem, observarem como um forte candidato até um título. E hoje o Sport não é mais isso. Porque é um time que não consegue, na qualidade técnica dos seus jogadores, entregar e não demonstra mais uma coisa que no futebol é importante. É energia, é alma, é brigar por uma bola. O gol que o Sport toma no início do jogo, do primeiro tempo, é um gol de um erro, de uma bobeira de Alisson Cassiano, mas também de uma chegada de Sabino, que em outro momento o zagueiro chega chutando para a bola para a torcida, para a arquibancada, e vibra. Que mostra que tá, tipo, é sangue correndo nas veias, é pulsando.
E falta muito disso no Sport. O Sport parece um time muito naquele piloto automático, de que uma hora a gente encaixa um passe enfiado, que uma hora a qualidade técnica individual dos jogadores dentro daquele modelo de jogo que Henderson tem vai dar certo e a gente encaixa, faz um gol, se segura e sai daqui com a vitória e bola para frente que na ida a gente resolve. Só que não está mais resolvendo. Não está mais resolvendo, como foi no jogo com o Ituano, como vai ter uma dificuldade, como foi no jogo contra o Vitória, como foi no jogo contra o Mirassol, e vai para um jogo com uma dificuldade imensa que é contra o Criciúma. E sem gordura para queimar. O Sport agora está no mínimo do mínimo de gordura para queimar. E correndo o risco de entrar no cenário de se perder para o Criciúma, o que se faz? Vai para a troca do técnico. Eu duvido, tenho dúvidas, que hoje a diretoria já pense no plano B. Aliás, tenho dúvidas até. Eu vou até aproveitar já para chamar a Cássio também, para falar um pouco do jogo, mas também Pedro acabou de colocar na tela, né, o desempenho do Sport, né, ao longo do campeonato, depois ali da sequência de 4 vitórias seguidas, já são 4 jogos sem ganhar, que antes das 4 vitórias seguidas também tinha ficado 4 jogos, né, com 3 derrotas e o empate, agora são 2 empates e 2 derrotas. E aí, através desse recorte, Pedro, eu queria que você colocasse a classificação dos pontos dessas últimas 4 rodadas, né, da 23ª até a 26ª rodada. Da 23ª até a 26ª, para a gente ver, ó, o Sport está em 18º colocado, é a segunda equipe, Cássio, que mais tomou gols nesse período, só atrás de Tombense, empatado com Londrina, que é uma defesa muito vulnerável. E aí, baseado nisso, também tem a questão do ataque, né? Só 3 gols marcados em 4, e se a gente aumentasse aí também, talvez até tivesse mais dificuldade, mas nesse momento, o Sport simplesmente que a gente... E aí, para fechar, Pedro, coloca a dos blocos aí, a do Sport, só para a gente dar uma olhada também, que era isso que a gente citava. Eu lembro que o Pedro citou isso, o Fred também citava. O Sport começou o bloco 5, que era o bloco, teoricamente, o bloco para garantir uma boa margem, já cedendo ponto onde não deveria, né? O jogo mais complicado desse bloco 5 que a gente tinha frisado é o próximo duelo contra o Criciúma, dentro de casa, e ele já deixou escapar, já juntando ali com um pouquinho do bloco 4. Empatou com o Tombense, perdeu para o Guarani. Acontece, apesar de a gente ter falado aqui como foi aquela derrota, da maneira como foi, mas o bloco 5, que teoricamente era para ser o bloco onde o Sport estaria tendo um crescimento, e aí eu queria que você até falar sobre isso. Não é mais aquelas justificativas de a ausência de Jorginho, uma possível saída de Juba. O que está acontecendo hoje no Sport, pelo menos na minha avaliação, eu queria que você falasse sobre, é um problema geral do setor ofensivo, do sistema defensivo, que vem tomando muitos gols, de maneira até fácil, os adversários fazendo gol. Então, eu queria que você explicasse, juntando a performance de hoje e desses problemas que o Sport tem atravessado na Série B, para ter caído tanto de rendimento. Será que isso tem a ver apenas com o Henderson? Isso tem a ver com um elenco mal montado, peças que estão vivendo uma fase? O que é que você acredita que faz com que o Sport esteja nessa queda nesse momento, apesar de estar na segunda colocação, mas a gente está falando do momento do desempenho do Sport? Pode até ser um chavão, mas é uma soma de quase tudo que você trouxe. Henderson tem a parcela dele. Por exemplo, hoje me incomodou muito o Sport ter tido o mesmo time até os 32 do segundo tempo, porque isso significa que ou você não tem ninguém para substituir, e não era o caso do banco dessa vez, ou você está satisfeito com o que está acontecendo. E não é possível que Henderson estivesse satisfeito com o Sport hoje, para fazer uma mudança só aos 32 minutos do segundo tempo. Assim, sintomático demais, não foi, Cássio? Sintomático demais isso daí. É inconcebível. Porque eu digo, se ele não tiver, porque já aconteceu, o cara não tem opção de hoje é um jogo onde o time titular vai ter que. Vai ter que isso, porque hoje está sem reposição, só tem um menino da base, todo mundo está com cartão. Como pode ser até o próximo jogo contra o Criciúma. Fulano está se machucando. Como ocorreu na Série B. O Sport passou por isso na Série B. Já aconteceu. Isso já acontece. Isso acontece. Eu não sei exatamente qual foi o jogo, se tu lembrar, tu pode falar. Mas isso costuma acontecer. Mas só estou querendo deixar claro que não foi o caso hoje. Assim, não tinha Juba, não tem Diego Souza, mas Diego Souza nem jogou ainda. E Juba estreou pelo Bahia na noite desse domingo também. Saiu do banco, né, e entrou.
lá em Bahia e Vasco. Então, não era o caso. Então, considerando que não era o caso, é isso que eu dava. Então, ele estava satisfeito. Eu vi dessa forma. E não dava para estar satisfeito. Assim, me incomodou que o Sport tenha jogado, tirando os acréscimos, 77 minutos com tantas deficiências assim. Peglo, que foi o jogador escolhido para entrar no lugar de Juba, e aí, ou seja, já tem a parte de Anderson, mas falando das partes individuais. Peglo, que foi o jogador contratado, que o Sport teve que esperar 8 rodadas, né? Porque o cara veio com a suspensão e a direção não estava sabendo, achou que ia reverter, não reverteu, e teve que esperar. Ele tem até uma outra partida, agora acho que foi contra o Guarani, o Sport perdeu, ele até entrou, batalhou bem. Nesse jogo, durante a transmissão, falaram se era para tirar lá a bandeira. Um ouvinte, telespectador, porque tinha imagem, um telespectador, falou se era para tirar lá a bandeira. Eu disse, nesse momento que está jogando mal o outro. Sim, lá a bandeira não fez uma grande partida, não, mas o outro está errando tudo. E foi escolhido, inclusive, da bola parada. E aí foi outro questão. Deve ter muita qualidade nos treinos, naturalmente, mas porque o Sport tem 2 batedores, Juba e Edinho, que estava no banco. Como Edinho estava no banco e Juba estava no Bahia, está no Bahia, quem bateria? Ficou até essa curiosidade, mas ficou muito claro que foi Peglo, virou cobrador. Ele teve 2 faltas, teve alguns escanteios, e assim, errou quase tudo que tentou. Assim, ficou assim, a bola parada vai ser um problema daqui para frente. Mas beleza, estou falando da bola parada, com a bola andando e pegando o ritmo, assim, não teve um encaixe ofensivo, não foi uma boa atuação. A Bandeira jogou mais do que ele. Perdeu uma oportunidade no começo do jogo, quando estava 0-0 ainda. Mas ele, com a Bandeira, as jogadas conseguiu, como era, de uma forma geral. Ele toma muitas decisões erradas, mas as jogadas, pelo menos, acontecem de uma forma geral. E com o Peglo não estava acontecendo. Isso eram os 2 atacantes do Sport. E Wagner Love, que é o centroavante, que fica ali no meio, não faz o gol desde a 19ª rodada. Ou seja, são 7 jogos no retorno. E Wagner Love estava de artilheiro, já foi descendo ali na tabela. Deu passe para o gol hoje, mas não foi o finalizador. Um chute que teve no segundo tempo bateu muito, muito mal. Assim, a bola parecia um field goal. Wagner Love já ajudou demais o Sport. Até no ano passado, mesmo a gente subir, e nessa temporada. Pela idade dele, pelo ritmo de jogos, normal que em algum momento da carreira, isso vai acontecer, senão o cara vai jogar até os 200 anos, em algum momento da carreira dele, que ele tenha sequências com mais dificuldade para retomar uma melhor forma. Talvez esteja acontecendo isso agora. E aí mostra que o Sport não tem reposição. Porque Diego Souza poderia ter sido essa reposição, poderia ter tido a contratação como do jeito que teve, beleza. Mas o Sport escolheu não ter um outro nome. Porque Fabrício Daniel ficou muito claro que não é uma opção para Anderson. Está lá no banco, não entra nunca. E o Sport escolheu não ter uma reposição para Wagner Love, até Diego Souza, que talvez possa jogar contra o Criciúma. E nisso, o ataque do Sport foi piorando muito. E aí você vai um problema, porque isso começou a acontecer. Esse ataque chegou a fazer 100 gols, essa coisa toda. Começou a acontecer no momento que a defesa começou a definhar. Por isso que eu disse que é uma soma, que as coisas vão acontecendo. O ataque começa a não corresponder. Aí a defesa começa a ser o seguinte: a defesa não está mais segurando um 2-0, aí leva um golzinho aqui, a defesa já começa a jogar pilhada todo jogo. Ou o jogo já está 0-0, ou o jogo já está 1-0 para outro time. Você está o tempo todo jogando ali, já não pode mais falhar e vem falhando. Nos últimos 3 jogos, contra 3 paulistas, né? Guarani, Ituano e agora Botafogo e Ribeirão Preto, nas 3 partidas, com 15 minutos, todo mundo já estava ganhando do Sport. Com o Guarani, 10 minutos estava 2-0. Com o Ituano, 5 minutos estava 2-0. E contra o Botafogo, que não tinha feito nenhum gol no retorno. Isso é preciso ser destacado. O Botafogo na tabela está em 12º lugar. Mas antes de começar a partida hoje, o Botafogo era o lanterna do retorno. Era o pior time do retorno, sem nenhum gol marcado. E esse time abre o placar com 15, e aos 8 só não abriu o placar porque o jogador do Sport defendeu uma cabeçada lá de Edson Cariújo na cintura, a barra vazia. Porque já tinha tido uma chance muito grande. Ou seja, não foi nenhum lance. Teve esse erro individual, que gerou depois a jogada segue. Erro individual não, erro de 2 jogadores, mas assim, cada um errando. Tecnicamente a jogada segue, o outro erra também. E termina no gol do Botafogo. Mas antes já tinha tido uma chance muito boa. Ou seja, o Sport passou a ser um time que permite que qualquer adversário, seja ele um concorrente ao G4, caso do Guarani, ou um do Z4, como é o caso do Tombense, que também teve suas oportunidades com o Sport, com o Renan, que antes dessas 3, o Sport está sem vencer 4 jogos, antes desses 3 paulistas foi o jogo contra o Tombense. E nesse jogo contra o Tombense, que foi 0-0, o Renan, que foi o goleiro naquele dia, defendeu uma bola muito difícil, a única dele em muito tempo,
e outros 3 lances o Sport tirou em cima da linha. Um com Sabino, um com o Thierry, e eu acho que ainda teve outro lance. Isso era o Tom Bense que estava na zona de rebaixamento, e todos os outros times tiveram isso. E isso não era dessa forma, tá? Não era dessa forma. O Sport não permitia muitas oportunidades a adversários da segunda parte da tabela. Obviamente permitia um jogo lá em cima, mas passou a qualquer adversário vai conseguir ter suas boas chances contra o Sport. Seja por erros individuais, que passou a acontecer bastante, seja pela falta de proteção, a troca de volante direto. Fabinho e Ronaldo, Fabinho, Fábio Matheus, Ronaldo, hoje foi Fábio Matheus, hoje foi Ronaldo e Felipe, aí sai o outro, sai Ronaldo, entra Fábio Matheus. Ou seja, o Sport passou a não ter uma dupla fixa, tentando qualquer situação. Hoje, acho que eram 2 jogadores com mais saída de bola, ou seja, não tinha um cão de guarda ali, era Felipe e Ronaldo, talvez pensando mais na construção, mas no fim das contas faltou a marcação que já não era boa, ficou pior, e o Ronaldo fez uma partida muito ruim. Muito ruim. E repito, por isso que eu falo do negócio dos 32 do segundo tempo. Ronaldo fez uma partida muito ruim e só saiu aos 32 minutos do segundo tempo. Veja, pode ter a liderança, de vez em quando corresponde. Dos últimos gols do Sport, inclusive, ter feito 2, um de pênalti contra o Guarani, um de fora da área contra o Ituano, 2 derrotas, mas enfim, foi ele que tinha feito o gol. Mas estava muito mal e tinha opções para mudar, para tentar qualquer outra coisa. Por isso que eu falo assim, a gente está vendo outra coisa, assim, o treinador está enxergando uma coisa completamente diferente. A questão de Sabino, beleza, não tinha como mudar, até porque Thierry já ficou fora um pouco antes de começar o jogo, ele sentiu, o Sport não jogou o zagueiro, né, o capitão, se machucou e entrou Alisson Cassiano. Sabino muito mal no jogo também, assim, muito mal, mas aí não tem o que fazer, mas assim, muito mal do começo ao fim. Para mim tá ele, Ronaldo e Peglo, só para deixar bem claro, para mim foram os três piores do Sport. Tem outras atuações ruins, mas essa acho que eu coloquei no meu pódio negativo lá no blog. E aí as oportunidades vão ser desperdiçadas, que quando você começou citando do bloco 5, não é questão de vencer todos os jogos, ninguém, né? A conta não é essa. Mas a conta não pode passar a ser um time que briga pelo acesso, ser o que você olha que está brigando pelo acesso e acha que esse aqui é o que está na rotação mais baixa de todo mundo. O Guarani joga de forma muito mais agrupada, de forma muito mais visceral. O Novo Horizonte tem o jeito dele lá de jogar. Vitória nem se fala, morde o jogo inteiro, mesmo que jogue mal, mesmo o Sport aceita. Vou até ler uma coisa que eu falei na transmissão, trazer para cá. O Sport, com 5 minutos, ele sempre se nivela ao jogo do adversário. Ele nunca se impõe. Ele começa com o Botafogo, ele vai assim, o Sport, em tese, tem um elenco melhor, tem um time melhor, tentar envolver o Botafogo. Não, se o Botafogo entrar lento, tocando lá atrás, o Sport fará a mesma coisa, como se, não, calma aí, vamos ter calma, lá com os 20, começa a jogar e tal, só que com 15 já está 1-0 para o Botafogo. O Sport se nivela por baixo de forma seguida, essa imposição não existe, e você consegue ver outros times, irmão, CRB e Vila Nova, que foi um jogo fora de casa, lá e cá, isso não acontece, o Sport não consegue fazer isso lá e cá de grandes oportunidades, a bola vai virar o lançamento, intensidade, Cássio, intensidade, você não vê por isso que eu estou batendo na tecla da rotação, que no fim das contas é a mesma coisa, intensidade. Parece um time morto, sem energia. E se o outro time estiver nessa rotação, o Sport se sente confortável para dizer, opa, hoje vai ser assim. Porque foi assim contra o Tombense, foi assim hoje. Quando não foi contra o Guarani, foi atropelado. O Guarani não chegar a 2-0. Aí vai ter que tentar alguma coisa. Contra o Ituano, pior ainda, 5 minutos estava 2-0. O time vem se nivelando por baixo. E aí está correndo atrás de todo mundo. Nessa sequência, lá começa, o Sport tem vencido 4 jogos, e a gente falou. Eram 4 vitórias, não eram 4 vitórias jogando bem. Isso foi dito N vezes. Tinha um jogo contra o Sampaio muito ruim. O jogo contra o CRB foi bom. Aliás, mais ou menos. Bom foi o do Vila Nova. O contra o Novo Horizontino sofreu, teve até chance de abrir o placar, mas não eram grandes atuações. O jogo contra o Novo Horizontino, eu aceito que era um jogo bem disputado. Foi um jogo bem disputado e, no fim das contas, se era para ter o vencedor, era para ser o Sport mesmo. Né? Não sei porque o Sport perdeu 3 chances com o Wagner Love naquele dia. Mas, tirando o Sampaio Corrêa, veja, CRB, Vila Nova e Novo Horizontino. Aí você vê o Tombense, que o Sport achou que tinha feito a gordura, foi jogar pelo 0-0 e o 0-0 ficou. Não enxergou, aquele era um jogo para construir um pouco mais.
E aí você começou a queimar a gordura, sendo atropelado pelo Guarani, jogou o Guarani merecedor total. Contra o Ituano foi muito eficiente, obviamente, no começo da partida, mas o Sport teve o mesmo problema de organização ofensiva que teve hoje. E isso vai se estendendo. Ele continua lá, no G4, tá lá, não sai dali, fica ali, tá vice-líder do campeonato. A gente tá criticando isso tudo, é o vice-líder da competição, mas é sempre importante criticar para não falar isso tudo quando virar quinto lugar. É sempre falar, porque se continuar desse jeito, irá virar quinto lugar. Porque se ficar desse jeito, será ultrapassado. É preciso ser dito agora, mas tem que estar em segundo lugar. Veja, quem tá dizendo isso não acompanha. Quem está assistindo os jogos? Esse está em segundo lugar, mas nesse momento é a mesma coisa do Botafogo. O Botafogo está em 12º lugar. Mas hoje o Botafogo não era, entre aspas, o 12º, era o pior time do retorno. E nesse momento o Sport é um dos times mais apáticos do retorno. O vice-líder é um dos times mais... É um time que, como a estatística que Cauê já tinha trazido aqui, é um dos times que tem um menor poder de marcação. Hoje fez até falta, fez 20 faltas hoje. Mas também um bocado de falta perto da área, adianta de nada, meu irmão. Faz a falta no meu campo, pô. Fazer a falta na ponta da área e deixar o outro time ter 10 oportunidades para cruzar a bola na área, isso também não adianta de nada. Fazer a falta faz no meio campo, você trava o jogo, né? Esperar na ponta da área, puf. Só para, pelo menos não foi pênalti. Pronto, a única falta assim, Cássio, a de Alan Ruiz, é justamente aquela falta, o Sport manda contra-ataque. Gigante Alan Ruiz. Pronto. Então que ele levanta, já levanta na mão, como se fosse assim. Pode só dar. Uma daquela. Todas as outras foram lá na ponta esquerda da área. Tudinho lá. Com o Rosales, com Sabino e até o jogador que eu nem lembro mais. Mas, enfim, nessa rotação, nessa intensidade, eu vou usar a palavra que o Cauê trouxe, nessa intensidade, o Sport está com um problema pela frente. Assim, o Criciúma vai puxar para cima esse sarrafo, aí o Sport vai acompanhar o sarrafo do Criciúma, mas era para ser o contrário. Era para o Sport puxar esse sarrafo. E se o adversário não acompanhar, você vence o adversário. Você simplesmente espera que o adversário dose como é que vai ser o jogo e você submete aquilo e fracassa. Então, na verdade, nesse momento, a direção do Sport, pelas carências óbvias que o elenco tinha e a janela muito apagada que fez, pelo menos essa agora, assim, nesse cenário, pelo menos apagada, teve Alan Ruiz, até gostei e tal, mas tinham carências maiores para trazer. Juba era o jogador que ia sair desde março, porra. Desde março o cara tem pré-contrato. Ele vai sair faltam 12, 13 rodadas para o acesso. Tem um terço para jogar o campeonato ainda. Tem que trazer um jogador para jogar um terço do campeonato num bom nível. Ninguém sabe se isso aconteceu. Tem uma incerteza ali, Pegla, mas seria um jogador que poderia despontar. Mas o Sport não trouxe esse jogador. Se o cara jogar essa bola, porra, que massa o cara jogou. Mas o Sport não trouxe esse jogador. Mas para quem trouxe foi convicção, Cássio. Para quem trouxe foi convicção. Exatamente, mas eu tô falando foi na fora. Convicção, não foi aposta. Para a gente foi aposta, mas para quem trouxe foi convicção. Porque só trouxe ele e trouxe sabendo do gancho que ele tinha, do risco do gancho. Então trouxe a convicção. Anderson, pelo time engessado que vem sendo assim, ele não vem conseguindo extrair o máximo do que esse elenco poderia ser. E das peças do Sport, a partir das lideranças, da hierarquia, que né, tem um pouco de Anderson, mas toda vez eu lembro dessa palavra quando era Roger no Bahia. Era a hierarquia, que a torcida do Bahia ficava puta com a hierarquia. Eu acho que isso existe no Sport também, pô. Eu acho que existe assim. O Ronaldo é uma liderança, ele fez boas partidas na Série B. Mas o cara ter jogado hoje até os 32 do segundo tempo, todo mundo ter jogado até os 32 do segundo tempo, hoje assim, não dá. Não dá. Não, é inconcebível que que não houvesse um sinal de primeiro, uma constatação de que não estava bem e uma antecipação de olhar para o banco e falar, esse pode me ajudar antes, de achar que não, pô, tá, hoje vou colocar a galera, quando estiver extremamente cansado, eu vou colocar os jogadores para jogar os últimos minutos, mas enfim, a gente vai tentar, porque na hora que você faz isso, parece o seguinte, Anderson achou que só dava para ganhar o jogo em 77 minutos. Depois ele tira todo mundo e começou a trocar, porque tinha que trocar porque os caras não aguentavam mais em campo e aquele time já não tinha mais uma característica. É isso. Assim, não é isso. Não tem outras coisas também, mas senão vira um monólogo. Eu vou até aproveitar para trazer já os superchats que tem a ver com o que a gente está comentando, né? Primeiramente lá do torcedor Palhaço, que ele mandou, foi o primeiro a mandar, a gente agradece aí pelo superchat. Ele falou que mesmo nas vitórias, ele achava que esse momento poderia acontecer e a maior parte dessa culpa é da direção. Anderson pode cair, mas o péssimo elenco vai continuar e vamos pagar esses contratos também em 2024, Cauê.
Ele está mencionando, e aí ele até ele mandou outro superchat também, que tem a ver muito com a diretoria, que ele falou, foi o último que ele mandou aí há poucos minutos. Alan, falou, pronto. Dizendo, nada pessoal, mas existe nomes para o momento atual. Yuri Romão e Carreiras fizeram do futebol uma brincadeira entre amigos, quem paga é o torcedor. Ele está colocando aí o maior peso, né, para esse momento também. Acredito que ele também imagina que também Anderson é responsável por esse momento, mas também na própria direção que a gente já citou aqui, né? O quanto, vamos lá, imaginando que se caso não aconteça um resultado positivo diante do Criciúma, na pior das hipóteses, o pior resultado possível, o Criciúma vencendo o Sport, isso gerando uma demissão, uma demissão apenas de um treinador nesse momento. Não estamos falando que a demissão é o caminho do esporte, mas uma demissão nesse momento é um contexto que pode favorecer o esporte, ou isso não tem muita relação? Ou isso, claro que vai depender do nome que possa vir substituir Anderson. Isso tem mais a ver com esse planejamento, isso que o torcedor Palhaço falou? Eu acho difícil essa diretoria ainda partir para uma demissão de Anderson no momento. Eu acho que em nenhum momento se planejou um plano B. Até por tudo que foi o início da temporada do Sport, um avassalador. Então, eu acredito que eles sempre imaginaram que o trem nunca fosse descarrilhar. Que Anderson sempre teria uma solução a achar, por mais que tivesse difícil. E talvez isso daí tenha sido reforçado por aquele final de primeiro turno ali, quando o Sport ganha para o Sampaio Corrêa fora, encerra um jejum e consegue dar sinais de que parecia que iria voltar minimamente a ser um time competitivo, se não tão brilhante, mas competitivo. E meu receio é que não se tem um nome por convicção para substituir Anderson, e que uma escolha seja pior do que o que a gente veja no momento. Então, acho que tem riscos. E por mais que Anderson não esteja extraindo o que se extraía e bata muito nas mesmas teclas, e meio que feche os olhos para outras possibilidades, como, por exemplo, Fabrício Daniel, que virou totalmente uma figura que nem se cogita. Peraí. Hoje... Deixa eu até acrescentar um outro detalhe. Você falou aí de um nome. Digamos que a cada jogo está passando, isso também é uma discussão entre a gente, né? Fulano, esse aqui não, esse sim, não sei o quê. Mas essa questão da postura em campo, que a gente já falou também das outras vezes, isso não compete também a Anderson de... Por que esse time, como a gente fala, por que esse time não é visceral? Sim. Porque isso é uma responsabilidade da diretoria, é de Anderson. O que é que está acontecendo para o esporte ser totalmente alheio ao jogo? Sim. E vou até levantar... Ser permissivo, né? Acho que a palavra é essa. Sim, vou levantar até outro ponto, Minhoca, porque lá atrás, e a gente volta muito ao primeiro quadrimestre do esporte, quando o Anderson não poupava o time, não rodava o time, a gente falou muito. Será que esse time lá na frente não vai pagar uma conta? Será que esse time mais na frente talvez não perca um pouco da intensidade que se tem hoje? E como hoje a gente não tem talvez uma resposta até do próprio departamento físico do clube, porque talvez essa apatia, essa falta de energia tenha como resposta queda física do time como um todo. A gente não sabe. Será que somente... Mas nos últimos 4 jogos, todos eles com uma semana de recuperação. Assim, sim, dentro do calendário é o melhor possível. Assim, não tem como ficar melhor do que isso. Não. Concordo. Mas talvez o desgaste do início, e aí eu não sou profissional da área até para ter uma avaliação melhor, por isso que eu estou colocando a interrogação. Será que isso, de alguma forma, não levou a certos desgastes de algumas peças e que isso influenciem? E como tu disseste até na pergunta de Minhoca lá no início, não é uma coisa o esporte. Esse cenário que a gente vê hoje do esporte é uma coisa, mas é um somatório de pontos que criaram um conjunto que a gente vê hoje. E talvez a questão física esteja batendo, como bateu nas lesões. Imagino eu que as lesões muito foram no desgaste
do excesso de jogos de vários jogadores, de minutagens a mais de vários jogadores, e de não poupar em certos momentos que dava certos jogadores. E voltando ao que tu falasse de também aí comportamento, que aí é muito do comportamento do Sport nessa Série B fora de casa. No primeiro semestre, o Sport também, tudo bem, teve aquele jogo com o Ceará na final, mas veja que até o comportamento do Sport naquele primeiro jogo contra o Ceará, na fase de grupos, foi totalmente diferente. O Sport era um time que fora de casa agredia. Poderia até não vencer, mas era um time que tentava, agredia, tinha energia, marcava em cima, pulsava. E aí o que é que mudou? Será que foi somente o olhar de Henderson, a dificuldade maior da competição, daqueles times de anteriormente? Ou tem também uma questão física do time? Então talvez alguns pontos vão se somando e para a nossa resposta. Do time, talvez seja um pouco barriga cheia de achar que ganha a qualquer momento. Mas aí a gente volta lá no passado, mas como é que esse time mordia tanto? Então são respostas que talvez tenham que ser cobradas também nas coletivas com o próprio treinador para ver o que é que ele responde. Ou se ele tá, será que ele tem essas próprias respostas? Porque uma coisa é certa, esse time é outro. E esse time é outro não somente pela perda individual de algumas figuras que deixaram de produzir como produziam, mas muito porque parece que os caras não conseguem responder também fisicamente. Os caras não conseguem dar aquele volume de pressão na saída de bola, de marcar a bola, de cercar adversários como tinha anteriormente. Aí por isso que eu enxergo muito que talvez a questão física se some aí, se some ao comportamento, se some talvez a um DNA que o time já tenha, talvez se some ao próprio DNA do treinador, de alguma forma, e nisso tudo a gente vê esse contexto, esse cenário que a gente vê hoje de um esporte apático, que não tem energia, que não vibre em roubadas de bola, que não vibre em momentos de dificuldade e que consiga reverter. Eu estava até pensando, Cauê, porque isso foi abordado também, né, sobre o Ceará nas últimas rodadas, ali também com o Guto Ferreira, sobre o elenco, às vezes, não ter uma mentalidade, sabe, de urgência, né? A gente citou Sim. aqui o jogo do Tom Benz. A entrevista de Denis, pô. Assim, é entrevista automática, ponto valioso, tal. Pô, mostrar um mínimo de ambição, assim, de vez em quando tem um entendimento do que a torcida espera da campanha, do momento do time. Você pode ver, você não está diminuindo seu adversário, não. Mas fala só, a gente empatou aqui, a gente não criou tanto e tal, mas no momento que a gente está aqui, que a gente vem vivendo, acho que a gente deveria ter buscado algo mais e tal. E não, pô, ponto importante para a campanha, assim, a gente queria vencer, mas foi um ponto importante. Pô, claro que é qualquer ponto, mas, pô, essa falta de pudor para mostrar falta de ambição na campanha, todo mundo incorpora isso. Um jogador fala, outro fala, o treinador repete, a direção repete, no fim das contas, a torcida não compra esse discurso. E aí fica um choque entre time, direção, elenco e torcida. Porque a torcida não compra, nenhuma torcida, na verdade, compra esse discurso. Sobretudo quando você enxerga a capacidade. Então, assim, hoje não foi um ponto importante, não foi um ponto valioso. Hoje hoje você pode lamentar, hoje foram desperdiçados 2 pontos. Isso acontece no futebol. Hoje deixou de ganhar 2 pontos, empatou e tal, deixou. Porque é o que acontece. Porque não vai ser, o Sport não terá outras tantas oportunidades assim para vencer fora de casa. Como foi essa de hoje? Como era essa de hoje? E o discurso é um discurso que mostra que a semana vai ser igual internamente. Uhum. E aí, pois é, a gente vê esse olha momento. Que eu tô falando de um goleiro que voltou hoje, viu? Sim. Tipo, só para dizer, Denis voltou hoje. O cara já voltou hoje e já volta com o mesmo. Já para você ver como é um discurso interno. E já vem com o discurso que Jordan diria, que Renan diria, que Magrão diria, talvez Magrão estivesse no Sport, Bosco talvez, mesmo País, Manga, qualquer um, porque está dentro do elenco. O elenco pegou esse discurso. E isso aí, queira ou não, é algo interno, né?
Porque basta, né, Cauê, Sem dúvida. que você não estivesse no G4, o discurso não seria de somamos um ponto fora. Se você está em quinto, sexto lugar, você perderia uma boa chance de entrar no G4, por exemplo. E aí isso eu acho que casa com essa análise de que o esporte parece estar confortável porque está na segunda colocação, mas ele esquece que tem um grupo de times que também estão tropeçando, mas uma hora você talvez não vá ter essa possibilidade. Uma hora você pode sair, como na próxima rodada. Isso pode acontecer. É autoconfiança, Minhoca. É aquela soberba da autoconfiança que se tem. De achar que o problema não vai chegar em você. Não vai chegar. Não, que a merda não vai cobrir. O navio não vai afundar. Na próxima rodada, se o Sport vacila em casa contra o Criciúma, a chance de sair do G4 é gigante. Porque o Criciúma passa o Sport. Coloca a rodada aí, Pedro, por favor. Coloca a rodada próxima, só para a gente dar uma olhada. O Criciúma, ele ultrapassa o Sport e tem 3 times que podem também ultrapassar o Sport, né? Aumenta mais a tela, por favor, só para olhar melhor, porque dá um pouquinho. Então esse jogo é muito crucial, porque o Sport hoje tem 46. A diferença do Sport no domingo, né? Ele sairia do G4 no domingo. Exato. No dia mesmo, no dia 6 não tem como sair. O Sport joga no dia 9, né? Isso que é sábado, né? Ou mudou essa data aí? Mudou. Mesmo? O Sport joga sábado. 8h45, tá certo? Então pronto, dia 9, tá certo. O Guarani pode passar, né? O Guarani que joga já na terça pode passar, não é isso? Exato. Isso, 47. Aí quem tem mais? Juventude pode passar, que joga no domingo. Vila, a Juventude joga só no domingo, né? Juventude joga só no domingo. Teoricamente, então não joga numa pressão de já estar fora. Também, né? Novo Horizontino também joga na segunda-feira, né? Joga na segunda. Mas aí que tá, o Sport, depois do jogo dele, perdendo pro Criciúma, terá que ser pressão. Tem uma pressão. Se o Guarani ganha da Chapecoense fora de casa, o Sport joga contra o Criciúma sabendo que se perder, tá fora do G4. Se perder, tá fora. Exato. É mata-mata. Mata-mata. É isso. Tem que fazer. Então, esse momento de folga do Sport já acabou. O Sport teve um momento de folga que tinha 6 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Era difícil pensar em sair do G4, mas agora, a partir dessa rodada agora, essa folga acaba. Esse jogo contra o Criciúma é muito crucial. Porque se você sai do G4 nesse momento, a pressão em cima do treinador aumenta, a pressão em cima do time, o cenário... E lembrando que o sistema defensivo vai esfacelado, viu? E o empate hoje, veja só, não foi tão importante, né? Importante era ter vencido, que aí você teria a folga nesse fim de semana. Você teria a tranquilidade de jogar. Um jogo confronto direto, difícil, mas já está no G4 independentemente de qualquer coisa. Então, veja assim, jogadores direção comissão técnica precisam acordar assim um pouquinho de achar que nem todo mundo é idiota, pô. De que as pessoas não olham a classificação e falam, não foi bom, pô. Assim, que as pessoas conseguem olhar uma tabela e falar, esse jogo específico não foi bom. Pelo próximo jogo, pela situação, esse empate coloca o Sport na mira de sair do G4 na próxima rodada. Como é que foi bom? Não foi bom, porra. Não foi. Não dá para tentar vender uma coisa que ninguém, tirando a bolha interna do clube, que ninguém enxerga dessa forma. Porque os outros, algum adversário do Sport falou, porra, o Sport empatou, porra, que merda. Todo mundo gostou, porra. Se todos os adversários gostaram do Sport empatar com o Botafogo, como é que esse empate foi bom? O Sport nem se tornou o Sport, e aí, Cauê, só para juntar aquilo que a gente falava acho que umas 4 rodadas atrás, né? Que todo mundo começava a torcer para o Sport por vitória para dizer assim, beleza, 2 subiram. A partir de agora, o cara olha para o Sport tipo assim, maravilha, o Sport empatou. Esse é meu. Esse é meu. Opa, tá fazendo parte, é mais um. Antes eram 2 vagas. Agora, né? Agora são 3. Agora tem 3 possibilidades aí. Então, nesse momento agora, o Sport, o Criciúma passa a acreditar. O Criciúma jogou bem contra o Ceará nesse jogo do final de semana. O Ceará também fez uma boa partida. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas é um adversário que, apesar de não ter um bom retrospecto como visitante, o Criciúma, tem como dar uma olhada aí, Pedro, só para ver como é que está o desempenho do Criciúma fora de casa, para a gente saber. Mas, independentemente disso, o Sport,
seja dentro, seja fora de casa, o momento do esporte é o momento mais delicado até então, né? Tem tido uma dificuldade muito grande. Tem até um bom desempenho, né? Fora de casa. Eu achei que era até pior. É o nono, né? Tem 41% de aproveitamento. Razoável, né? Mas se a gente compara com o próprio esporte que está ali, tudo bem, né? O esporte está um pouco melhor, mas é isso. Aquilo que o esporte tinha de vantagem, né? O aspecto dentro de casa, os jogos fora, como disse Fred, né? Vai ficar, acho que até o final do campeonato. Muito difícil imaginar que o esporte. Depois do isso vai ter o ABC, né? Que é aquele jogo onde. Minhoca, algum torcedor do esporte crava uma vitória do esporte contra o ABC? Não crava, pô, não crava. Aí isso diz muito que é o esporte nessa Série B. Ninguém tem coragem. Que antes era para ter. Esse jogo era para ser uma tranquilidade, mas o esporte não passa a menor confiança quando joga fora da ilha, né? Impressionante. E aí, até para a gente passar, o que eu ia pedir para o Pedro? Aquela coisa das campanhas semelhantes. Daqui a pouco a gente vai ler mais superchat. Até para a gente olhar, porque o esporte teve um determinado momento, né, Pedro, que a gente olhava a pontuação 100%, não teve nenhum caso e tal. E aí já tem um tempo que a gente não olha, né? Com 45 aí já começa a aparecer, acho que equipes que não subiram com essa pontuação. Olha aí, ó, como é que já tá. 46 o Sport tem, né? 46, Olha aí. Não, ainda tá, né? Ainda tá lá naquela margem de 100%. Apesar de que eu sempre gosto de ressaltar, né? Uma coisa é a pontuação e outra coisa é a margem da pontuação onde você tá. E naquela que o Pedro que mostrou, né, da média por posição, muitas equipes que já estavam ali na parte de cima garantiram a sua permanência, né? Então ali o máximo que foi um sétimo colocado. Ali a gente tinha em 2015, desculpa. 2013, né? 2015, a diferença era 4 pontos para o G4. Em 2013 eram 4 pontos também de diferença, eram 4 pontos de diferença. Então, assim, eram times que estavam bem próximos, né? Por mais que a pontuação indique o 100% de aproveitamento de quem subiu, nesse momento não há uma distância confortável do esporte. O esporte está a 2 pontos apenas aí do quinto colocado e do sexto colocado, né? Bom lembrar. Inclusive é a menor diferença do segundo colocado para o sexto que a gente já viu na 26ª rodada. A gente nunca tinha visto uma diferença tão pequena entre essas duas posições. Até para passar aqui. Que é aquela lá a diferença pela posição, né? 2 pontos. A menor diferença havia sido em 2006, né? 4 pontos. Em 2022, ano passado, já eram 10 pontos na 26ª rodada. Isso. E é o melhor, pelo que eu estava vendo ali, Pedro, também é o quinto colocado, uns 44 pontos do quinto colocado. Eu acho que é a segunda melhor pontuação de um quinto colocado, né? Nesta fase da competição, pelo que estava ali, né? 44. Igual 2012 e teve um 45. O 2012, né? 2012 Isso. ali. Isso. Acho que mostra muito alto. Essa galera aqui... A oscilação do esporte está acontecendo no bloco que era acessível e sem prazo para acabar, por enquanto. Assim, não dá sinais de que acabar. É preocupante. Quem não entendeu ainda deveria entender. O que o esporte fez nessas 4 rodadas é fazer com aquele segundo colocado mais estabelecido, como a gente tinha falado, né? Vitória e Sport. O esporte hoje ele entrou nesse bloco. O que a gente comprovou agora, após 4 rodadas, o esporte está inserido nesse bloco que está lutando pelo acesso, né? Antes era assim, quase que não uma garantia, né? Mas assim, uma coisa que parecia encaminhada. E aí juntou-se, como a gente estava abordando aqui, muitas coisas, saída de jogadores, rendimento abaixo, queda de jogadores importantes de rendimento, como é o caso de Love, e aí a gente vê essa situação. Vamos aqui para mais superchats envolvedores. Em 2008, a gente também tinha o quinto colocado melhor do que o desse ano, né? Eram 45 pontos do Bragantino. 45, isso. Sim. A pontuação, né? A pontuação do quinto foi o único acima, eu acho, né? Agora é a maior campanha de um sexto colocado na 26ª rodada, é a maior campanha de um sétimo e de um oitavo também. E veja, tirando o Vila Nova, que está oscilando muito, o Guarani está crescendo,
o Atlético Goianiense está crescendo e o próprio CRB que está em nono ali está crescendo. Ou seja, nesse momento, esses clubes já fazem ali nessa região campanhas acima da média, em alguns casos até maior do que todas as outras edições, e eles continuam em curva ascendente, o que só deixa bem evidente que a curtíssimo prazo esses clubes estarão pressionando quem está no G4 e, não, sobretudo, quem não está se defendendo bem no G4. Exato. Eu até queria dar uma olhada, deixa eu ver aqui, foi na 21ª. Olha a 21ª rodada aí, Pedro, por favor, a classificação, como é que estava? A classificação. Só para ver um detalhe aqui, que é onde o Sport tem que ter cuidado. O Sport tinha 41, o Atlético Goianiense tinha 28. Eram 13 pontos de diferença, né? Hoje está a 5. Hoje está a 5 pontos. E aí, são aqueles times, né, Cássio, que a gente tinha citado, que se uma hora acordar, já passa a ser uma ameaça, né? Então, o Atlético Goianiense vem nesse ritmo muito forte de pontos. O Sport parou, né? Basicamente parou. E aí, agora, o Atlético Goianiense está a 5 pontos do Sport nesse momento do campeonato, que é uma ameaça muito grande, né? Esse ritmo de pontos do Atlético Goianiense. Bora para a próxima aí, Sport, meu amor. Repetindo o que falei semana passada, o Sport só sobe se fizer igual 2006 e 2013. Henderson não pode nem voltar de São Paulo. Ele ainda falou na coletiva que o time foi bem. Veja só, o Sport, seu amor. Sport, seu amor. O Sport, veja só, ele está falando de 2000, quando ele cita 2006, 2013, ele se refere, a gente até falou daquela outra vez, que eram arrancadas na reta final. Histórico na reta final, aconteceu outras oportunidades. Dessa vez, está caminhando para precisar disso por causa do próprio clube. Porque esse acesso, da forma como estava se desenhando, não precisava ser como 2006, 2013. Não precisava ter uma arrancada final para subir. Subiria ganhando jogos aqui ali, sem precisar. Se não ganhar 3 seguidas agora, não vai. Como foi com o Guto? Como foi com o Guto? Como foi com o Guto em 2019, fazendo raiva por causa dos empates e tal, mas subiu assim, sem precisar arrancar. Mas agora, se continuar dessa forma, e veja só, aí vai ficar, já está andando de círculos aqui. Está muito claro assim que o futebol atual do Sport, o futebol que o Sport tem praticando atual, mesmo o Denis achando que foi bom, mesmo o Henderson achando que foi bom, mesmo que a diretoria, não vejo vocês falando, mas mesmo que a diretoria ache que foi bom, com o futebol que o Sport vem praticando, o Sport sairá do G4. Não sei se na 27ª, na 28ª, mas sairá. Se o Sport conseguir subir, ele irá apresentar um futebol melhor do que desses últimos jogos contra, sobretudo, Guarani, Ituano, até o Tubense foi mal também, mas considerar esses últimos, Guarani, os paulistas, Guarani, Ituano e Botafogo. A repetição desse desempenho até a reta final, até a 38ª rodada, não dará o acesso ao Sport, porque não tem como, porque tem times muito próximos, já estão muito próximos e jogando melhor. E esse nível que o Sport vem apresentando nessas partidas não é um nível competitivo para manter, para buscar a quantidade de pontos que o Sport ainda precisa. Então, da forma como foi feito o Superchat, sim, o Sport talvez precise dessa arrancada, porque precisará melhorar, precisará em algum momento encaixar uma sequência forte, convincente, porque no modelo atual não conseguirá essa sequência, e se não conseguir essa sequência, não irá subir de divisão. Assim, é muito óbvio. É muito óbvio. Uhum. Ô Pedro, deixa eu só tirar... coletiva, só completando mesmo, o discurso de coletiva, eu boto muitas vezes umas ponderações, porque o treinador também, quando fala para a coletiva, também dá recados internos, né? E em certos momentos ele precisa puxar, dar nos recados as puxadas de orelha, e tem momentos que é proteção de elenco. Então, às vezes, elogios ao futebol de hoje, talvez seja um momento de que Henderson, na cabeça dele, acredite que ele precise proteger o elenco, precise tirar o elenco um pouco da vidraça que já é. Ou dar uma resposta para o próprio elenco de que, tô com vocês. Tô lá, dei a cara tapa, a turma vai me xingar, mas tô aqui. Tô com vocês porque eu acredito em vocês. Então, coletivo, eu pondero muito, porque muitas vezes é discurso interno, discurso para grupo, e em alguns momentos também tem o discurso externo. São raros treinadores que conseguem muitas vezes fazer leitura do contexto que está passando.
E às vezes falar a coisa certa na coletiva. Nesse Sim. caso especificamente aí que você mencionou, se é uma proteção do elenco, que internamente, ó, vou colocar ali o meu na reta e vou dar uma blindada aqui em vocês. Eu acho que é algo muito arriscado, no caso, para Anderson, porque ele já passou por essa situação no Bahia, no Ceará, uma sequência negativa, e ele não conseguia fazer esse time render. E há determinados momentos que... eu lembro que no Ceará ele ficou, se não me engano, o Ceará passou acho que 10 jogos sem ganhar, só que 8 foi com o Anderson. Teve um momento da Série A que foi assim. E nesses 8 jogos, o Ceará jogava bem, mas cometia erros e perdia, cometia erros e empatava. E naquele momento, a demissão dele acabou custando, porque esse discurso dele a cada coletiva já não mais encaixava, entendeu? Não encaixava esse tipo de estamos jogando bem. E olha que o time até, assim, comparável a esse esporte desse momento, jogava realmente até bem mesmo. Só que isso, assim, tem que ter uma cobrança interna de... O time não Sim. pode entrar desatento todo jogo. O time não pode... Sim. A defesa, que até estava 4 jogos sem tomar gols, toma 3, toma 2, toma 1, com poucos minutos, entendeu? Isso tem que ter uma seriedade. São jogadores experientes. Sabina é experiente, pô. Assim, E o tem muito treinador jogador... enxerga isso, Minhoca. Eu acho que ele enxerga isso. Ele enxerga o que está acontecendo. Mas eu acho que, às vezes, quando você coloca isso também na coletiva, é importante também pro cara sentir, assim, Não, ele não pode concordo. pode ter uma cobrança interna, beleza, mas a partir do momento que você coloca, olha, estamos cometendo falhas, não dá para a gente aceitar cometer essas falhas, vou trabalhar de novo essa semana, ser honesto com a situação, entendeu? Não dá para, Concordo. de vez em quando, dizer que conseguimos somar um ponto e, às vezes, tentar dar uma floreada, em vez de encarar a realidade. Olha, o nosso desempenho caiu, 4 jogos sem ganhar é inaceitável para quem quer subir para a Série B. O discurso é esse. O discurso é esse. E vou tentar trabalhar de novo essa semana para tentar melhorar. Esse é o discurso. É não tentar fazer floreio para um momento que o esporte não deveria estar passando. Então, eu acho que Anderson, em um determinado momento, ele pode jogar o que está acontecendo no contexto. Pode, não sei se está tendo problema interno, talvez não precise abrir, se tiver tendo algum problema interno com algum jogador, o time parece que o time não responde dentro de campo e tal. Isso aí você pode guardar e a cobrança comer pesado dentro do vestiário. Agora, ele pode citar que o time, nos últimos jogos, não tem rendido, que é o que tem acontecido nesse momento na Série B. Aí Pedro colocou na tela, né, o desempenho do Sport 2023. Pedro, eu tenho uma dúvida antes da gente passar aqui para o próximo. Aí, nessa tabela, a gente tem a projeção do sexto colocado, que eu acho que meio que no Ctrl-C, Ctrl-V lá da Série A, tem G6 aí. Essa linha verde... Não, mas a pontuação tá certa, mas realmente, isso aqui, você vê que a gente tá aqui no dashboard, já quantas rodadas ninguém viu, né? Não, pior que eu tinha reparado, eu sempre esqueci de citar, mas essa linha do Não, mas a sexto e do quarto pontuação tá colocado. certa. A A linha pontuação tá tá certa. certinha, tá? A A linha linha tá tá certa. certa. O que tá faltando ajeitar ali é a legenda. Perfeito, perfeito. Então tá aí, no caso, Eu vou ajeitar essa aqui linha agora. verde, a linha verde que indica a média do G4, né, até agora dos pontos corridos, né, de 2006 para cá, o Sport, que estava com uma boa distância ali depois das 4 vitórias seguidas, já se aproxima do limite ali de uma média do G4 que a gente talvez esteja indicando, né, que vai ter a redução se por acaso tiver essa queda de rendimento, como está acontecendo aí do quarto colocado. Nesse momento, a projeção ali dos 63 pontos ali, que é a média do quarto colocado, nessa 26ª rodada seria 43 pontos. Então o Sport está 3 pontos acima da linha verde. Isso, perfeito. Então, perfeito. Bora para o próximo superchat do Aquiles Reis. Cauê, conheço o meu eleitorado. Não largam Anderson agora. DS, estreia sábado, faça chuva ou sol e vão se apoiando nele até onde der. Vai por aí mesmo. Vai tentar ganhar tempo. Vão tentar ganhar tempo. Veja. Mas se o Sport perde pro Criciúma, meu irmão, e balança demais, balança, viu? E aí vai acontecer o que toda a direção faz, o que todo clube faz.
e sempre perdeu o bonde, de sempre perder o momento, de sempre esperar acontecer um hecatombe. Lado, né? Estou dizendo que é Essa para trocar semana- Anderson, não, mas assim, você só troca quando fica tudo escancarado na sua cara. Realmente não estava dando certo. Só que não está dando certo hoje. Era bom tentar corrigir até não precisar chegar nesse momento. Já teve, inclusive, a frase do prestigiado. A palavra não foi essa, mas disse isso. que dá confiança. Nesse momento que era o que eu estava dizendo agora, Cássio. Assim, eu acho que a diretoria, nesse momento, não é que ela tem que dizer assim, acreditamos no trabalho. Assim, beleza que você acredita, mas você está cobrando mudanças, postura dentro de campo, aos jogadores dentro de campo, porque eu acho que o torcedor quer ouvir isso. Não é que eu acredito no trabalho de Anderson. Beleza, você acredita. Mas o que é que você está fazendo para o trabalho melhorar? Essa é a questão. O que é que a diretoria está fazendo para Anderson tirar o melhor do elenco? O que é que a diretoria está fazendo com o elenco para o elenco render mais? A partir do momento que passa uma semana, vem essa fala e o time apresenta o mesmo tipo de futebol, o que é que está acontecendo? É só a frase solta? Só a frase mesmo para enganar a turma? Porque se for só isso, realmente o esporte tem grande chance de sair desse G4 já na próxima rodada, e se não sair na próxima rodada, porque pode ser que empate com o Criciúma, pode sair daqui nas rodadas mais à frente. O lado bom para o esporte é que as rodadas seguintes elas são mais tranquilas, né? Mas se você sai do G4 na próxima rodada, aí você vai numa pressão muito maior para esses jogos que, em tese, são mais tranquilos. Teoricamente, a rodada de hoje era para ser uma rodada tranquila, né? Que aí é que tá. O esporte ele tem se complicado, né? Mas você vê, tipo, os próximos jogos, você tem o ABC fora, o Londrina em casa, não são, o Avaí fora, depois a Ponte em casa, não são jogos ruins, né? A questão é que se você estiver fora do G4, aí tem o fator desespero, né? O clima ruim, uma série de coisas ali que prejudicam o esporte em um recorte legal de tabela. Então é muito importante. Esse jogo contra o Criciúma é muito chave, assim, pro Vitória. Ou pro esporte. Pro esporte. Bora para o próximo aí do Crisanto Gomes, também que mandou aí R$10. Agradecemos também o superchat. O esporte foi muito além do que se esperava desse elenco medíocre na avaliação dele, compostos por jogadores dispensados de outros times por deficiência técnica. Mais um dia a casa cai e na avaliação dele parece que a casa está caindo nesse exato momento. Você acha isso, Cássio, que o elenco do esporte é um elenco medíocre, assim, para essa Série B? Não, não é. Seria uma contradição gigantesca dizer um negócio desse. É um dos melhores elencos da segunda divisão. Durante boa parte da temporada, durante a maior parte da temporada, melhor dizendo, se mostrou isso. Mostrou capacidade técnica, mostrou imposição diante dos adversários. Mas, seja por questão física, seja por falta de reposição em determinadas posições que acaba mudando o time de uma forma geral, mas a mudança, a queda de produção acabou sendo muito acentuada. E com alguns erros assim que não são erros que ninguém enxerga, são erros que todo mundo enxerga, menos quem deveria enxergar. Então, o elenco do esporte continua tendo capacidade, veja só, para jogar melhor. Se a gordura que o esporte queimou pode ser um problema daqui para frente, mas com a vantagem que ele tinha, uma campanha estável seria suficiente. Nesse momento, talvez já não seja mais necessário uma campanha estável. Mas esse time o elenco tem capacidade para fazer isso. Agora, a resposta está demorando demais a vir. São 4 jogos, dos quais pelo menos 2 muito acessíveis, e o time sai achando que conseguiu um ponto valioso. O Sport jogou com o Tombense, jogou com o Botafogo, disputou 6 pontos, ganhou 2 daí, e mesmo nesses 2 jogos, o pós-jogo foi a mesma coisa. Se valorizou o ponto. Assim, foi bom. Não foi bom, desperdiçou 4 pontos. E reforçando, Cássio. Olha que eu não estou falando de Guarani, eu até consegui que perdeu de Ituano, mas eu estou falando de 2 jogos assim que quase todos os times vão. Como o Ceará estava 2-0 com o Tom Benz e perdeu. Não, pô, foi um ponto aí, não sei o quê, tal. Pô, foi uma merda aquele jogo pro Ceará. Dá para dizer que foi uma merda. Não, pô, mas infelizmente o futebol tem disso. Não, pô, foi uma merda. Qual o problema de você? Não precisa dizer com essa palavra pro Sport TV, não. Mas também não precisa dizer não que foi valioso. Não foi valioso, pô. Não hoje. Fala, Corey. E não foram respostas, não faltaram respostas, não somente de resultado, não. Porque, às vezes, você joga bem, você desempenha, e, por exemplo, hoje a gente poderia estar falando aqui que o Sport foi um time que criou inúmeras possibilidades e o goleiro do Botafogo fechou, foi o melhor em campo, e não foi essa a realidade. Então, as respostas que a gente cobra são respostas de desempenho, respostas de atitude,
Porque a partir do momento que o desempenho e a atitude estão presentes mais rotineiramente, os resultados automaticamente vão chegar, vão vir. Pode não chegar num jogo, mas vão chegar numa sequência. Agora, o difícil é você, sem performar, sem ter desempenho e sem ter comportamento em campo, ter resultado. Aí é o difícil. E é o que o Sport vem tendo. O Sport não consegue nessa equação e se não fizer, vai ser sufoco. Se não fizer, não adianta olhar, tá no G4, tô em segundo, opa, tá garantido. Não vai estar. Esse jogo com o Criciúma é assim, é o ponto final de um cenário de tranquilidade para o Sport se o clube não der respostas. Se o clube não der respostas, se o clube tiver, e acho que as pessoas que fazem lá estão assim, não consigo, veja só, eu discordo desse ponto. Eu não acho que é o único. Se isso não aconteceu hoje, aí eu acho que desandou. Se precisar ainda do jogo do Criciúma para dizer realmente está difícil, então é porque as pessoas simplesmente estão. Porra, eu tô não vou nem falar. Confiam, Cássio. Confiam. Estão usando muletas, Cássio. Aquela coisa. Porque o jurídico é que eu ia falar coisa aqui, mas o jurídico não permite. Mas é basicamente aquela coisa que se vê muito. Não precisa ter um jogo, não. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Aquela coisa precisa mais de um jogo para entender que alguma coisa está errada, que o negócio tá indo pro brejo. Porque tá indo, porra. Porque isso aconteceu o quê? Essas muletas eram usadas antes, né? A ausência de fulano, não sei o quê, papapá, e tudo isso, se for usar como muleta, o próximo jogo se perde pro Criciúma. Agora a gente descobriu que, de fato, a gente não tá mais da melhor maneira como se imaginava. E aí eu vou pegar o último superchat aqui do Monte Sport Show, que ele mandou, ele dizendo que vê o Sport com a capacidade de perder o G4 e Anderson ser desligado. A gente estava falando aqui das equipes que estão perseguindo o Sport. Vocês acreditam que um desligamento de... A gente falou isso aqui semana passada, né? Vai depender de como vai ser o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo foi horroroso de novo. Foi uma partida onde o time errou de novo. É mais uma situação que o Sport vai chegar nesse limite aí com o Anderson. Assim, o Cauê já mencionou dessa coisa de que dificilmente acontece. Mas chega um ponto que os caras vão começar a dizer assim, realmente não dá mais não. Acho que Anderson... Veja só, o Bahia fez isso no passado, mas o Bahia já vivia... ali estava na transição, já perto ali de firmar com o City. E mesmo sendo o City, tinha uma condição, apesar de problema todo mundo tem, mas tem uma condição econômica bem melhor do que a do Sport. O Bahia de 22, comparando com o Sport de 23. Então, quando o Bahia faz aquela troca, Barroca, de um treinador que não saiu do G4 nenhuma rodada, que foi o caso de Anderson, o Bahia, como todo, subiu sem sair do G4 e trocando de treinador. Mas ali, embora fosse cenário parecido com o Sport, o Bahia tinha, no meu entendimento, uma capacidade maior de buscar alguma coisa. Na verdade, tinha isso, mas nem trouxe, porque trouxe Barroca. Ou seja, não era trazer Anderson. Nesse caso... Eu vou até pedir para Pedro colocar. Pedro, coloca aí 2022, 32ª rodada, quando isso, o Anderson foi para ver como é que estava o Bahia. É até bom mesmo. Ou seja, o Bahia tinha, em tese, o Bahia estava muito treinado. Mas a falta de desempenho era gritante, mas a campanha não era tão ameaçadora quanto é o Sport. 5 pontos do Ituano, no caso, que era o quinto colocado. No caso do Sport, o mercado não tem tantas... Assim, tem Guto Ferreira que saiu, mas assim, não tem... Já Ventura está empregado, os Sport contrata, os treinadores do Sport costumam contratar. Já Ventura está empregado, concorrente. Eduardo Batista está empregado, concorrente com o Novo Horizonte e outro Atlético Goianiense. Guto que saiu, enfim, Lisca não deve nunca mais. Não tem tantas oportunidades. A saída mais fácil é com o próprio Anderson. Veja só, a coisa mais fácil para o Sport é com o próprio Anderson. É um treinador que já tem 3 títulos da Série B e um acesso, 80% de um acesso, de um quarto acesso com o Bahia no passado. E que se ele saísse agora e o Sport subisse com outro nome, seria a mesma coisa. Teria 70%, 80% de outro acesso com o outro, com mais um time. É um treinador que sabe jogar essa competição. Me parece mais fácil arrumar com ele agora. Ele precisa sair de uma zona de conforto
eu não acredito que ele esteja confortável. A zona de conforto no sentido de tentar vencer, buscar os resultados dos jogos sempre com a mesma estratégia. Assim, dá para tentar fazer algo diferente. Não está dando certo, não está conseguindo extrair nada, dá para mudar alguma. Não é possível que tenham peças tão intocáveis assim no elenco, que ele não tenha, já com quase um ano de clube, com a forma que ele tem, ou seja, com o lastro que ele mesmo construiu dentro do esporte, que ele não consiga ter a moral para fazer isso. Então, eu acho que é mais fácil subir com o Anderson que trocar Anderson. Eu acho que se trocar Anderson, primeiro, isso só aconteceria se a partir de resultados ruins ou contra o Criciúma ou contra o ABC. E o Sport não pode se permitir resultados ruins nem contra o Criciúma, nem contra o ABC. É isso que a gente está mencionando, né? Que é exatamente o quanto você aguenta a porrada em cima dessa situação quando os resultados não aparecem. Porque, beleza, Anderson seria uma troca de desespero, mas a gente seria uma troca de desespero com uma condição financeira ruim, sem tantas opções no mercado, com elenco. Veja só, de vez em quando a gente ajeita. Como já foi dito aqui, o próprio Sport já fez isso. Em 2000, o Náutico fez isso também. Quando tirou Paulo Campos e subiu com o Hélio dos Anjos no acesso do Náutico em 2006. Era Paulo Campos do Série B todinho, no final faltava 7 rodadas, chegou o Hélio dos Anjos. O Sport trocou um turno, tirou Dorival Júnior, botou Givanildo Oliveira, rei do acesso naquela época. Então, assim, acontece. Mas, nesse momento, eu não vejo um mercado tão aberto para a oportunidade, não. Deve existir, mas deve estar por aí. Mas, de forma imediata, seria melhor responder internamente do que esperar levar uma outra porrada para tentar fazer isso. Deixa eu perguntar o último tópico sobre o esporte, Cauê, para você. E aí, caso quiser participar também, assim, o quanto a Ilha, nesse próximo duelo contra o Criciúma, pode ser um fator negativo para a equipe dentro de campo? A Ilha vai respirar muito. Todo esse cenário de 4 jogos sem ganhar, a gente já falou aqui do Vitória, que a torcida... torcida ontem não, desculpa, foi na sexta, né, o jogo do Vitória, né? A torcida na sexta-feira estava lá, 0-0, Lucas Arcanjo até segurando parte de algumas chegadas perigosas do Mirassol, mas estava lá, a torcida lá, vibrando. Essa torcida do Sport, 0-0, se o time tiver... Se por acaso... Tudo bem que os goleiros do Sport não têm passado muita segurança, como o Lucas Arcanjo lá no Vitória tem conseguido passar mais segurança. Mas se é um jogo desse cenário, é a torcida vaiando, velho, não? É a torcida chamando o Anderson. Vai ter pressão. Primeiro a gente vai partir inicialmente de uma escalação diferente. Setor defensivo completamente esfacelado, que não sabe nem se TR joga, Sabino suspenso, acho que Alisson suspenso também, Rosales com a seleção, Ronaldo suspenso. Então você já parte para escolhas diferentes. E escolhas diferentes muitas vezes não agradam a todos os torcedores. Então você já parte, principalmente, de interrogações de torcedores que não gostem da escolha que ele vai fazer. O torcedor do Sport já está perdendo a paciência com o Anderson. E o que já se viu nos últimos jogos do Sport, o próprio Ituano, quando tomou o gol no início, tudo bem que os gols no início ajudaram o caldeirão a ferver contrário, né? Mais rapidamente, né? Mais rapidamente. Mas a torcida já está impaciente. Porque, primeiro, que a torcida do Sport queria o título. Então, cada vez mais, quando vê o Vitória se distanciando, o torcedor do Sport já se enerva. E isso é até péssimo. Porque o principal é subir. E você não pode criar riscos de subir por conta de um propósito que seria uma cereja do bolo e não uma obrigação. Então, isso é um risco enorme que o Sport vai enfrentar, porque se esse time... E aí, volto a dizer, o time precisa também puxar a torcida ao seu lado. Não é só pedir, torcedor, me abrace. Para você ser abraçado, você precisa também corresponder. Você precisa dar carinho. E esse time, se entrar em campo mordendo, se esse time entrar em campo mostrando atitude, entrar em campo chegando junto, mordendo a bola na frente, sufocando o adversário, né? Gerando postura de gols, atento, e até pode acontecer de tomar um gol, mas gerando com postura, porque às vezes um acidente acontece, como foi um dos jogos atrás, que a bola bateu, o Thierry tentou cortar, a bola bateu e entrou. Acontece, é do jogo, é do futebol.
Mas se você está mostrando uma atitude vencedora, você está mostrando a atitude de que você vai massacrar, está tentando massacrar o adversário, o torcedor te dá uma chance. Agora, se o comportamento for diferente disso, se o comportamento for o time que vai jogar naquela baixa rotação, de acordo com o que o Criciúma vai demonstrar em campo, aí o torcedor, meu amigo, vai começar a dar 20 minutos, 25 minutos e a bola não entrar, aí o torcedor vai começar a pegar no pé. E aí vai ser um problema, porque o torcedor vai começar a pegar no pé com um time que talvez tenha um miolo de zaga talvez o miolo de zaga seja Chico com o menino da base, com o Renzo, que não tem tantas minutagens, é um bom zagueiro, mas não tem tantas minutagens. E às vezes num calor... completamente vetado? Não sei. Não sei, tem que ver. Veja, e é que se tiver com 30% tem que jogar. Tem que entrar. Porque o dano é grande. O dano de você Mesmo jogar. sabendo que pode perder por mais jogos, cara, eu acho que. O dano, porque ainda tem um problema. Se fosse Os dois a última jogam na rodada e esquerda. valendo acesso, beleza, mas você pode perder Minhoca, por mais jogos, né? Os dois zagueiros só jogam na esquerda. Quer dizer, não, eu sei. Enzo sabe jogar direito, mas ainda tem isso. Ainda teria que jogar de alguma forma, meio que engessado. Eu até estava pensando hoje, com os cartões amarelos aparecendo, se uma das soluções não seria colocar Felipe jogando ali, que ele já jogou com o Rogério Ceni na posição, né? Mas com 3 zagueiros, né? Não Mas me lembro se jogou com 2 zagueiros. E era um contexto muito quando o Fortaleza muito perdia o jogo, né? Precisava virar a partida, sabe? Muito Buscar um empate. específico. Era muito específico. Então, não com o time montado para. Então, só se ele entrar com um time com 3-5-2 e tentar ali de alguma forma proteger mais. Na verdade, o Sport já joga quase no 3-4-3. Porque joga com uma linha de. Queira ou não, o lateral direito faz essa função de saída de bola como um terceiro zagueiro. Mas são componentes que precisam. Vamos dizer, que criam interrogações a mais e que a torcida nervada por uma falta de respostas em campo pode comprometer tudo. Vai ser um jogo complicadíssimo e, sobretudo, com um adversário difícil, com um adversário perigoso, com um adversário que sabe jogar fora de casa, com um adversário que tem jogadores rodados, experientes, que sabe cozinhar jogo, um treinador que o treinador mais longevo dessa Série B. Então, um jogo que não é uma conta de luz fácil para se pagar. Não, o Sport vai ter que fazer valer. Perfeito.